Bom dia, amadas irmãs, graça e paz. Como vocês estão? Como vocês passaram? Sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs também com o Espírito Santo, mas mulheres obedientes. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Não é à toa que o Senhor te instruiu a começar o seu dia aqui na presença dEle. Amém? Eu quero convidar você a chamar mais irmãs. Aqui tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Você vai enviar nos seus grupos de WhatsApp, você vai enviar naquele grupo lá da família, naquele grupo que você tem para você enviar mensagem para as pessoas. E você vai convidá-las para estar conosco aqui hoje, nesse tema tão importante e necessário, que é glutonaria e compulsão alimentar. Para você que está chegando agora, nós estamos caminhando em 40 dias de cura e de libertação. Cura interior, libertação espiritual. Eu estou trazendo temas aqui para você que vai te ajudar, de fato, a sair de um lugar de prisão, de dependência, para um lugar de libertação e de cura. Irmãs, nós precisamos ser curadas todos os dias, sermos curadas, sermos restauradas, termos a nossa vida no altar do Senhor, porque só fica de pé quem primeiro fica de joelho, né? Às vezes você tá aí, nossa, André, eu tô passando por uma situação tão desafiadora, né? Eu tô vivendo algo que eu não sei nem mensurar a grandiosidade disso, o impacto disso na minha vida. Olha para mim. Todas nós estamos vivendo algo. Algumas em escalas menores, se assim eu posso dizer, outras em escala um pouco maiores, mas todas nós estamos vivendo um momento delicado, um momento que precisa de entendimento, né, de cuidado, de zelo. E esses 40 dias aqui, caminhando ao seu lado, o Senhor tem me ensinado muito e eu tenho certeza que Ele tem ensinado você também, não é verdade? Quantas coisas nós estamos aprendendo aqui com o Senhor, quantas coisas o Espírito Santo tem trazido à tona aí, né? Não para te expor, mas para te curar, né? Para que haja cura. A exposição gera cura. E eu estou escrevendo o livro, né? Mais um livro em nome de Jesus. Na realidade, mais dois. Vocês vão ficar impactadas, né? Que um eu vou contar um pouco do meu testemunho e o outro é um devocional de 365 dias para mulheres. Em nome de Jesus, sai também esse ano. Andréia, mas é para esse ano de 2026? Não, é algo atemporal, né? Eu não coloquei devocional 2026 ou devocional 2025, não. É algo que você vai experimentar aí o tempo que você quiser, a hora que você quiser, o ano que você quiser, e eu tenho certeza que vai ser bênção da parte do Senhor. Amém? Então sejam muito bem-vindas, você é bem-vinda aqui. Meu coração se alegra em receber cada uma de vocês e eu sou muito grata a Deus por me permitir estar aqui neste lugar de direcionamento e de compreensão da palavra dele, né? E antes de cortar em você, corta em mim. O Senhor trata comigo todas as manhãs, né? E hoje mesmo eu falei, Senhor, me ajude a vencer uma situação específica para que eu possa avançar no seu reino, né? E é isso que nós estamos buscando juntas aqui. Vencer aquilo que ainda pode ser que esteja te vencendo. Então eu quero te convidar nesta manhã a orarmos juntas, a declararmos juntas o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, a entregar tudo aquilo que nós temos, tudo que nós somos, né? Nós estamos nas primeiras horas do dia
E nós vamos entregar as primícias para o Senhor, as primícias do nosso dia para Ele. Olha que importante isso. Então, se você puder, feche seus olhos agora. Eleve os seus pensamentos a Jesus. Se você não puder, que você está dirigindo, que você já está no seu trabalho, leve seus pensamentos aí no seu Pai. Eu quero orar com você e por você. Pai amado, Pai querido, meu Paizinho. Nesta manhã, eu te apresento todas estas mulheres, as quais o Senhor tem direcionado para esse devocional. Pai, obrigado pela vida delas, obrigada pela família delas, obrigada porque elas não têm negociado, Senhor, as primícias do dia. Elas têm levado tudo aos pés da sua cruz. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de te servir. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando da tua palavra. Como eu me alegro. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, que cuide dos nossos corações nesta manhã, nesse dia. Nós apresentamos para o Senhor todas as nossas preocupações com os nossos filhos, com a nossa família, conosco mesmo, com a nossa saúde. Nós te apresentamos todo o medo, toda a incerteza de um futuro. Nós entregamos aos pés da tua cruz toda a ansiedade, toda glutonaria, toda compulsão alimentar, todo medo. Pai, o Senhor pode tudo. E o Senhor é aquele que é o Deus da provisão. Na nossa casa, na nossa família, nas nossas emoções, na nossa espiritualidade. Espírito Santo, meu amado amigo, tu és bem-vindo aqui. Toma este lugar físico, mas toma também este lugar mental, emocional e espiritual. Fale conosco através desse tema de hoje e nos ajude a sermos mulheres obedientes à tua palavra. Cuida de nós, nós precisamos de ti. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar, manieta e lança fora toda seta e todo dardo do maligno contra a nossa vida. Eu me levanto agora e me posiciono no mundo espiritual em favor de cada uma dessas vidas, da minha vida e da vida dos meus. E dou uma ordem: todo o espírito de sonolência profunda, todo espírito de dor, todo espírito de cegueira, todo espírito de audição espiritual, saiam agora, em nome de Jesus. E que nada seja perdido nesse devocional. Que todas as palavras direcionadas pelo Espírito Santo encontrem um lugar na vida e no coração de cada uma dessas mulheres. Na vida e no meu coração. Eu oro, agradeço e te peço. Fala conosco, Senhor, pois sem ti nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Se você concorda com essa oração, você digita aí amém. Amém, amadas? Para quem gosta de anotar, o tema hoje é glutonaria e compulsão alimentar. Deixa eu fazer um lembrete aqui para você, que às vezes você não estava aqui ao vivo ontem e não viu o recado. Amanhã, dia 13 de fevereiro, às 19h15, eu vou dar uma aula sobre princípios. E eu vou contar lá um pouquinho do meu testemunho. O que acontece quando você quebra um princípio, né? Vocês já devem ter ouvido eu falar, o princípio te quebra. É agora, Andréia? Não necessariamente, mas você com certeza vai ter um prejuízo aí. E quando eu estava, pensando nesta aula, quais princípios que eu iria abordar, o Espírito Santo trouxe ao meu coração: filha, abra esta aula para quem quiser participar. Então, esta aula seria algo exclusivo para o meu grupo de mentoria,
emocionalmente forte, espiritualmente inabalável, que é um grupo que faz parte do curso, né, da mentoria online. Daqui a pouco eu vou abrir a segunda turma e você vai participar, eu já declaro isso sobre a sua vida. Onde tem 51 aulas gravadas, inclusive uma com a minha pastora. E todo mês nós fazemos uma aula ao vivo comigo e com outra convidada, né? No mês passado teve comigo e com a minha irmã em Cristo, Nayane, que vocês sabem que ela é maravilhosa, muito usada por Deus. Esse mês vai ser comigo e no final do mês vai ser com uma outra convidada, que depois eu anuncio. Então essa aula, gente, o instrumental tá muito alto. Se tiver, vocês me falam que eu abaixo mais um pouquinho, tá? Essa aula vai ser algo assim, ó, extraordinário. Então, assim, eu coloquei lá no nosso grupo Mulheres Obedientes uma enquete. Quem gostaria de participar? Você não vai ter custo, tá? Você não vai ter custo. Você vai participar, você vai aprender. Através do meu testemunho, você vai ter a oportunidade de fazer diferente. Então, tá lá a enquete. Coloquei ontem. Vota lá. Eu gostaria sim de participar. Por quê? Eu vou fazer um grupo, vou colocar você lá dentro, um grupo provisório, porque eu vou liberar o link nesse grupo, tá bom? Nesse grupo. Aí terminou a aula, eu coloquei lá para você o PDF, né, que é o material de apoio, a gente exclui o grupo, tá? É só para ficar mais fácil para eu organizar. Então, André, eu quero participar. Vai lá e coloca. André, eu não posso participar ao vivo. É só para quem for participar ao vivo, tá? Como eu disse, é uma aula exclusiva para as meninas que estão na mentoria. Então, se você não puder participar ao vivo, infelizmente você vai perder. E vai estar muito forte, tá? Vai estar muito forte. Porque depois eu vou deixá-la salva, mas aí quem vai ter acesso para assistir é as meninas que estarão na mentoria comigo, que já estão na mentoria comigo. Amém? Então vamos lá, hoje glutonaria. Abra a sua espada aí, a sua palavra, em Mateus 4:4, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 4. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco a respeito desse tema. Mateus 4:4. Diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Antes de eu te trazer a definição do que é glutonaria e compulsão alimentar, eu quero te perguntar: como é a sua relação com a comida? Como é a sua relação com o alimento? Você é uma pessoa que você se considera que você é controlada quando você se alimenta, que você consegue identificar, peraí, agora eu estou com fome mesmo, fome física, meu corpo precisa se alimentar. Ah, não, agora eu estou me alimentando porque eu tô triste, porque eu tô frustrada. Qual que é a sua relação com a comida? Eu gostaria que se você pudesse compartilhar, você compartilhasse conosco. Esse livro é o meu último lançamento, Cativeiros Invisíveis, o Deus que aprisiona. Fala de idolatria. E no capítulo 1 eu trago idolatria do alimento. Ó. Eu até postei hoje nos stories. Idolatria do alimento. E eu cito esse versículo aqui, que eu acabei de ler, né, pra você. Então eu quero trazer clareza aí pra você. Se você não adquiriu, adquira, tá? Quem já leu sabe que ele é maravilhoso. Qual é a sua relação com o alimento, com a comida? André, eu não vou escrever aqui não, que eu tenho até vergonha. Então escreve aí no seu caderninho. Eu sou uma pessoa que eu não tenho controle ao me alimentar. Andréia, eu sou uma pessoa que eu como as minhas emoções. O que é isso, comer as nossas emoções? Quando tá triste, come. Quando tá alegre, come. E não come para se alimentar. Come para suprir
uma necessidade, que muitas vezes é emocional, ou come porque não tá prestando nem atenção no que tá comendo. Tá ali, no automático. Isso. Gente, deixa eu contar pra vocês, né? Como eu falei que começa em mim, deixa eu contar pra vocês. Eu tô passando por esse tempo de transição e essa semana... Ai, não tá aqui, eu já tirei o lixo, graças a Deus. Não ia mostrar pra vocês. Sabe aquelas barras que a gente compra lá na Cacau Show? Uma barra assim. Eu gosto muito daquele chocolate lá creme. Eu fui numa loja de móveis lá perto e eu passei lá em frente da Cacau Show. Falei, eu vou comprar um chocolate. Como eu sei que a Valentina gosta muito daquele de pistache, eu comprei um de pistache. Eu comprei um que eu gosto. Normal, zero açúcar. Não, sem ser zero açúcar, normal, sabe? Eu comi uma barra inteira em um dia. Foi essa semana. Então, o que isso me traz? Eu descontei uma situação, às vezes de medo, às vezes de até frustração. E ó, no chocolate. Mas eu estava tendo consciência do que eu estava fazendo? Sim. Eu estava tendo consciência. Mas isso não é justificativa de eu estar num momento difícil e deixar que a glutonaria, a compulsão alimentar, tome conta de mim. Aconteceu essa semana. Olha os depoimentos. Olha o da Eliana. Minha relação sobre a comida, depois que perdi minha mamãe, eu não tinha controle. Eu comia o que via na frente, engordei 5 quilos, tá vendo? Você não tá comendo para se alimentar numa situações dessa e nessa que eu contei. Você tá comendo para suprir uma falta. Você está comendo para esconder algo. Você está comendo porque algo dentro de você está vazio e precisa ser preenchido. Então é aí que entra esses conceitos de glutonaria e compulsão alimentar. Anotem aí, a compulsão alimentar não é só uma questão de falta de controle. Ela é muitas vezes um reflexo, presta atenção, das dores profundas da nossa alma. Vê se faz sentido. Eu como porque eu tô triste. Eu vou comer um docinho porque eu sinto falta do fulano, da ciclana. Eu mereço, né? Comer uma barra de chocolate que eu tô passando por um momento difícil. Vocês entenderam? É uma forma, amadas irmãs, de anestesiar uma dor. É uma forma de você trazer alívio para uma dor que você não sabe como enfrentar, como resolver, como achar um lugar dentro de você diante daquilo que você está passando. Gente, isso não é forte? Não é simplesmente falta de controle. É algo que inconscientemente nós buscamos para curar, para sanar, para tapar um buraco de algo que nos falta. Não é frescura. Não é falta de controle. São dores dentro de nós que ainda não encontraram os seus lugares, que ainda não foram bem resolvidas. E aí, desconta na comida. Tem gente que come demais, tem gente que come de menos, tem gente que não come nada. Eu vivi esses 3 estágios. Não, acho que o de comer demais eu nunca vivi, mas os outros eu vivi. De não comer nada, de não querer me alimentar nada, né? E às vezes, quando me alimentar, o exemplo da barra de chocolate, comer tudo de uma vez. Uma barra que dava pra você, não sei quantos tabletinhos vem, dava pra você comer uma semana, cada dia um tabletinho, eu comi tudo de uma vez. Essa semana, tá? Eu tenho que contar pra vocês não acharem que eu sou perfeita. Longe disso. Eu também tenho as minhas demandas, né? Mas eu tô te falando aqui que isso não justifica. Então você precisa entender
Por que que eu estou comendo agora? Eu estou com fome? Não. Às vezes a sua fome não é física, às vezes a fome é emocional e espiritual. Mais emocional. Então a glutonaria, ela acontece quando se ultrapassa o limite saudável da alimentação. Ela acontece quando você é dominada pelos seus desejos, quando tem descontrole ou o apetite emocional, que é tudo isso que eu trouxe aqui para você até agora. E o mais forte, quando você lê esse livro aqui, ó, que tá aqui no capítulo 1, Idolatria do Alimento, a Bíblia, ela aponta, ela chama isso de idolatria disfarçada. Que isso, Andréia? É quando você busca na comida, no alimento, presta atenção, apenas o que apenas o Senhor pode te oferecer. Um consolo, uma segurança, um alívio, um acolhimento. Tem gente que come e fala, ai, faz até assim. Porque ela se sentiu acolhida naquele alimento. Porque nós temos no nosso corpo neurotransmissores, hormônios que liberam sensação de bem-estar, sensação de alívio. E quando isso acontece, eu alimento de uma forma que pra mim, não tem nada a ver, eu só tô comendo, mas isso com o passar do tempo vai gerar algo aí, que a irmã Elaine falou, né? A questão da obesidade, a questão da sua estima, de você olhar no espelho e falar, eu não tô me sentindo bem, não é assim que eu quero ficar. Em vez de te gerar algo bom, te gera presta atenção, te gera uma sensação boa momentânea, mas que ao passar dos dias, ao passar dos meses, ao passar do ano, aquilo vai te gerar algo que vai te fazer olhar para você e não se amar. Ontem eu tava fazendo almoço e uma irmã me mandou mensagem. Uma irmã bem querida falou, Andréia, eu preciso assistir o devocional sobre ganância de novo, porque eu me identifiquei muito com o que você falou, né? Gente, é uma irmã que já faz muito tempo que a gente não conversava. Então, por que eu tô te falando isso? É porque ao entrar aqui, você recebe uma palavra do Senhor, mas eu te levo a refletir. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu como do jeito que eu estou comendo? Às vezes você tem buscado no alimento o que só o Senhor pode te dar. Olha o que diz o Salmo 107:9. Anota aí para você depois ler com calma, né? Porque Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Olha aqui que nos diz Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é temperança. Contra estas coisas não há lei. Nós temos que olhar e identificar. Eu sou essa pessoa que a Andréia está falando. Eu coloco o alimento no lugar que é do Senhor. Eu tenho buscado na comida, no alimento. Não estou dizendo aqui que é pecado você comer não, tá? É uma bênção. Mas uma coisa é você comer para você suprir uma necessidade emocional. Outra coisa é você comer para tapar um buraco. Para tentar eliminar uma dor. Para consolar algo que deve ser vivido, algo que deve ser compreendido, algo que deve encontrar o lugarzinho dentro de nós. Olha, além disso que a nossa irmã colocou aí, ó, além das enfermidades que vem na gente, ela colocou aí gordura no fígado, mas
Vem disposição, vem a questão da estima, como eu falei para vocês, vem a questão de... Nossa, de tanta coisa. Como que surge, Andréia, essa compulsão alimentar? Vou trazer algumas possibilidades. A primeira delas são as feridas emocionais, os traumas que não foram tratados dentro de você. Se você viveu uma experiência de abandono, de abuso, de rejeição, de falta de amor, de comparação, isso de uma forma inconsciente faz com que o seu corpo e a sua alma busquem um suprimento imediato, porque a dor é tão grande que o seu corpo vai trabalhar, o seu cérebro vai trabalhar para você buscar consolo. E aí a comida vira esse falso consolo. Faz sentido? Essas feridas, esses sentimentos que às vezes você alimenta aí dentro de você até hoje, que veio lá da sua infância, que veio da sua adolescência, ou eu vou além, que vem até da nossa vida adulta, gera esse buraco interno, meu Deus, onde o alimento é depositado, presta atenção, como um remédio emocional. O buraco, o vazio é tão grande que somente comendo e comendo muito eu me sinto bem. Um falso bem, digamos assim. E aí, até quando você vai permitir isso na sua vida? Outro fato, desconexão com a dor. Ontem eu falei para uma mulher, uma pessoa que veio conversar comigo. Não finja que você não está sentindo. Esse fingir que tá tudo bem, ele te traz danos emocionais. Como você tá? Ai, tô bem. Aí o rosto tá falando tudo ao contrário. Se tem alguma dor, a dor do luto, a dor da tristeza, a dor da ausência, a dor do medo, tudo isso traz dor e desconfortos. Você não pode fugir dessa dor. Fuga não é cura, é ilusão. O que eu tenho que fazer, Andréia? Olhar para aquilo. Realmente hoje eu não estou bem. Não precisa sair contando para todo mundo, mas você precisa ter essa conversa interna com você. Gente, olha para mim, ninguém fica bem o tempo todo, tá? Ninguém está feliz o tempo todo. Nem aquela pessoa que você admira demais no Instagram, que você segue e fala, meu Deus, olha, não. Todos nós sem exceção. Você sabe por quê? Porque nós somos humanos. Todos nós sentimos tristeza. Temos aquele momento que a gente só quer ficar lá afundada na cama, não é? Quantas vezes eu vim pra cá pro devocional falando, oh meu Deus, hoje eu só queria ficar aqui com essa janela tudo fechada, essa cortina tudo fechada, essa porta tudo fechada, deitada aqui nessa cama. Mas não. Eu decidi levantar, mesmo diante das minhas dores. É hoje que você vai se levantar. E se glutonaria, compulsão alimentar tem feito parte da sua vida, hoje você vai ser liberta disso. E você, ao se sentar para se alimentar, você vai alimentar o seu corpo, o seu templo do Espírito Santo, porque a palavra fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se você está
se alimentando de forma correta, você está alimentando o templo do Espírito Santo. Se você está se alimentando de forma errada, com compulsão alimentar, trazendo para o seu corpo enfermidades, desânimo, baixa estima, enfermidades que vêm através dessa compulsão alimentar, você está contaminando o templo do Espírito Santo. Entendeu, amada? E isso traz consequências para o nosso corpo, para a nossa alma e também para o nosso espírito. Vamos lá, anotem, para o corpo. Isso que a gente falou aqui, logo no início, que as irmãs compartilharam. Aumento de peso, colesterol alto, diabetes, né? Que mais que a irmã falou aí? Ó, gordura no fígado, um monte de coisa, um monte de treta. Problemas intestinais, hormonais e vícios alimentares. Nossa, eu preciso comer tal coisa porque senão eu fico estressada. Já passou por isso? Eu preciso tomar meu cafezinho, porque senão, ó, eu viro um leão de brava. Isso demonstra que a comida está à frente daquilo que deveria ocupar o lugar do seu coração, ou melhor, daquele que é Jesus. Tudo que você não entende, não compreende, não trata, domina você. Eu converso com pessoas que falam assim, eu não dou conta de fazer jejum, eu sinto uma fome louca. Meu Deus do céu, eu sinto uma fome louca. Então começa a fazer jejum. Não consigo. Começa a fazer jejum que você vai ver que você consegue ficar sem coisas que você fala que não consegue. Gente, presta atenção aqui. Se for um caso de vida ou morte, você não fica sem? Fica. O jejum é para mostrar para o nosso corpo que não é as nossas vontades que estão prevalecendo sobre nós, mas que é o Espírito Santo que habita ali. E a palavra fala que nós temos que matar a nossa carne. Não tô falando aqui que você não pode comer, não, tá? Você tem que comer, mas com equilíbrio, olhando para aquilo e falando, eu estou me alimentando, comendo devagar, tendo entendimento do que você está fazendo. Caso contrário, a palavra fala idolatria. Você fica achando que idolatria é só adorar imagens? Tem coisas, vou ousar a dizer, tem coisas muito piores que às vezes a gente faz e às vezes a gente aponta aquele que está adorando a imagem, mas a gente está também nesse pecado de idolatria. A nossa relação com o alimento é uma delas. Na alma, anota aí, tristeza constante e estima baixa. Falei sobre isso já também. No espírito, idolatria, comida como consolo no lugar de Deus. Olha que importante que a Elaine falou. O jejum me ajudou muito, porque pra mim era muito difícil ficar sem o café da manhã. E não fica hoje, Elaine. Se for preciso, nos dias de jejum você fica. Não fica? Isso é domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Gente, se eu deixar uma comida me dominar, um alimento me dominar, eu vou vencer do quê? Eu vou vencer de quem? Se uma comida tá me vencendo. Se eu, como cristã, eu não consigo tirar um dia da semana para jejuar, para me abster de alimentos, né? Quem tá lá no grupo sabe, amanhã é dia do nosso jejum. Eu vou ganhar do quê, gente? Se eu estou perdendo pra comida? Então a gente tem que ter consciência. Eu terminei de comer a barra de chocolate, falei, meu Deus, eu comi uma barra de chocolate. Respirei e falei, ai, Senhor, me ajuda. Andréia, que isso? Você não é assim. Eu comigo mesma. Gera também, presta atenção,
essa glutonaria, essa compulsão alimentar, ela abre portas para demônios de gula, rejeição e autocomiseração entrarem. Gula é pecado. Vocês entenderam? Fazendo sentido aí? Hoje tá bem parecendo que eu tô danando, né? Mas não, eu tô te ensinando o que eu aprendi. E tô te contando o que aconteceu comigo essa semana. E que se a gente não tiver vigilante, meu Deus, vem toma conta de nós. Porque você acha que mas é comida. Não tô fazendo nada de errado, eu tô me alimentando, será? Tá alimentando o corpo ou tá dando alimento para suas emoções mal resolvidas? É isso que você tem que começar a se perguntar. André, e como me libertar dessa compulsão alimentar? Querem saber? Ponto 1. Você precisa reconhecer que existe uma ferida por trás desse sintoma. Que esse desejar comer mais, essa compulsão por algum alimento ou por todos os alimentos, é algo que é só um sintoma. Tem uma ferida muito mais profunda. Lembra, eu sempre uso isso. A febre é boa ou ruim? Eu sempre falo isso aqui. A febre é boa. Boa, Andréia? Como assim é boa? Porque a febre é um sintoma de que algo maior está acontecendo. Então, ela te alerta de que tem algo no seu corpo que não está funcionando bem, de que tem algo no seu corpo que você precisa olhar, que você precisa tratar e que está sendo negligenciado. Então, você precisa investigar. Você precisa se perguntar: o que eu estou tentando preencher com a comida? Quais são as dores? Quais são as lembranças? Quais são os vazios que eu estou tentando evitar? Evitar sentir, né? Eu não quero sentir, então eu como para ver se preenche um vazio emocional. Você precisa se questionar. Tratar suas feridas emocionais, coisas que aconteceram com você há algum tempo, que você pensa que não tem impacto, mas tem. Ter arrependimento. Porque a palavra fala que glutonaria é pecado de descontrole e idolatria. E mudar o seu relacionamento com a comida. Parar de usar a comida como uma muleta emocional. Tô triste, vou lá e como. Isso é pra mim também, tá? Eu não sou, quem me conhece sabe que eu não sou muito de comida, de ficar comendo, assim, comendo demais, não. Pra eu ter feito o que eu fiz é porque eu estava descontando. Eu sei o que é, né? Pela transição que eu tô passando. E eu achei que eu tava no direito de fazer isso, mas não tá certo. Comida é bênção de Deus. Mas ela não pode substituir o Espírito Santo, ela não pode substituir Deus. Comece a partir de hoje a desenvolver de forma intencional uma alimentação consciente e saudável. É intencional. E você precisa começar a trabalhar aí dentro de você a forma como você tem lidado com as suas dores, com as suas frustrações, com as suas angústias. E você sabe aonde você vai se alimentar? Isso vai trazer clareza para você aqui, ó, na palavra de Deus. Vai te trazer uma clareza acerca de tudo que você precisa saber. Vai tapar esse vazio ou vai trazer à tona para tratar. É forte, né? Teve alguma coisa que eu disse aqui
que você identificou aí na sua vida? Que precisa mudar? Que precisa ter um pouquinho mais de consciência? Teve? Se teve, eu quero te convidar a orar comigo, a fazer essa oração comigo e depois a expulsarmos todos os espíritos malignos que entraram nas nossas vidas através desse pecado que é a glutonaria e a compulsão alimentar. Vamos lá? Vamos juntas? Ore assim comigo. Senhor Jesus, reconheço que tenho buscado consolo na comida e não em Ti. Me arrependo do pecado da glutonaria e de todo comportamento compulsivo. Entrego a Ti as minhas feridas e memórias dolorosas. Peço que cures a minha alma. Perdoo quem me feriu e também me perdoo. Em nome de Jesus, eu renuncio agora todo espírito de glutonaria, compulsão, rejeição, carência, idolatria, autocomiseração e escravidão emocional. Eu sou livre e declaro: minha alma será saciada por Ti. Amém? Amém? E amém. Agora, na autoridade do nome de Jesus, repita comigo: espírito de glutonaria, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de compulsão alimentar, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de carência afetiva, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de rejeição, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de autocomiseração, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de idolatria, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de ansiedade, agora, no nome de Jesus, saiam. Espírito de tristeza crônica, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de vergonha e de culpa, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de loucura, enfermidade, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de discórdia, fofoca, confusão, saiam agora. Espírito de loucura, em nome de Jesus, peguem todos os seus lixos e saiam agora, no nome poderoso, grandioso, que vive e reina para sempre, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, irmãs? Amém? Amadas, você não foi criada para viver dominada pelos seus impulsos. Não. Eu e você, nós fomos criadas para sermos templo do Espírito Santo e cuidarmos desse templo. E em Jesus é o único lugar que eu e você vencemos aquilo que tenta nos dominar. Não tem outro lugar. Alimente seu espírito. Aqui, todo dia, todo dia, todo dia. Nos devocionais, nas ministrações, com louvores. Eu tenho uma lista de louvores, eu já passei para vocês. Quem não pegou ainda, me manda mensagem que eu mando com o maior carinho. Se você tem essas oportunidades de vir para essas aulas, igual nós vamos ter amanhã, venha para você aprender mais. Uma vez que você alimenta seu espírito, o seu estômago, presta atenção, sua relação com o alimento muda. Alimente seu espírito. Não é seu estômago que está gritando, é a sua alma. Para finalizar, olha aí, Mateus 5,6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Busque no Senhor. É para mim também. Andréia, continue buscando no Senhor.
você vai ver que você não vai precisar de ficar se entupindo de comida. Essa compulsão que vem na minha, na sua vida, às vezes até de vez em quando, como muitas falaram aí, ela aponta para algo muito importante. Quando o nosso espírito está desnutrido, nós sentimos essa compulsão por comida. Então, nutra o seu espírito. Alimente o seu espírito. A palavra de Deus é o nosso alimento, por isso que ele é diário. Gente, eu coloquei um cronograma bíblico lá para você no nosso grupo. André, eu não sei por onde começar a Bíblia. Lá você tem um direcionamento. Vai lá, pega. Desculpa. Segue lá. Tem dia que é 2 capítulos, tem dia que é 3. Eu quero ver você não vencer. Aqui, ó. Eu sou prova viva. E esse alimento que é a palavra do Senhor, ele não vai te causar peso, causar culpa, causar dependência. Sabe por quê? Porque ele vai te saciar de uma forma muito completa. Amém? Eu desejo para você um dia de muita paz, de muita liberdade em Cristo e de se alimentar do alimento que vem do céu. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Amanhã a gente volta. Amanhã é dia de jejum. E amanhã a gente encerra essa semana falando sobre vícios. Viu? Vícios. Não perca, às 6h57. Todos os devocionais estão ficando salvos no meu canal do YouTube. Depois eu coloco o link lá pra você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, guarde você, a sua família, né, os seus pensamentos. E que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração no dia de hoje, nesse devocional. Amém? Um beijo. Amo vocês e oro por vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.